Sem Lucas Silva, o Cruzeiro perde. Os números mostram isso. Vamos falar desse assunto aqui e de vários outros assuntos pertinentes, importantes da Raposa, que a gente tem que estar colocando aqui para vocês na íntegra em nosso canal O Tempo da Bola. E chegamos para informar você de tudo aquilo que acontece. Sobre a questão do Lucas Silva, vamos logo ao assunto, né? Que nós vamos falar aqui também, eu quero aproveitar vocês, né? Não vamos falar sobre a possível escalação do Cruzeiro, sobre o jogo Cruzeiro e Atlético, como o Cruzeiro deve entrar em sua estratégia, árbitro da partida, quem vai apitar e como é esse árbitro, e a situação de Kaique e a situação de Cauã Prates, e quem o Cruzeiro pode contratar se acontecer alguma venda por aqui. Mas vamos lá com as notícias, porque elas são realmente fidedignas e importantes, e a gente precisa de colocar em primeira mão no nosso canal. Pois é, a gente faz um bilhetinho aqui justamente para colocar. Vamos falar primeiro sobre o Lucas Silva, da derrota do Cruzeiro aí para a equipe do Democrata, né? Como o Cruzeiro sente falta de Lucas Silva no meio de campo do Cruzeiro. Isso chega a ser um pouco preocupante, devido a substitutos, né, à altura do seu modo, do seu futebol de jogar. E isso, se o Lucas Silva vier a contundir ou algum problema, não é que o Lucas Silva é esse primor de jogador, não, mas ele realmente deu certo no esquema tático, jogando ali com o Romero, quando jogava com o Christian, fazendo aquele meio de campo ali, Matheus Pereira. Então o time se assimilava muito bem. Mas o que Lucas Silva, gente, eu falei, os números mostram. Olha, você vê, em 14 partidas do ano passado, sem Lucas Silva, o Cruzeiro ganhou apenas 2 e perdeu todas as outras partidas, entendeu? Então perdeu 12, teve problema lá, e ganhou apenas 2 partidas. Então isso mostra, eu sempre falei, desde o ano passado, da importância de Lucas Silva no Cruzeiro, etc, essa coisa e tal. E muita gente, você está de brincadeira, essa coisa e tal. Não é, eu repito novamente, não é que ele é aquele primor de jogador, mas é um jogador atuante, um jogador que cadencia, um jogador que passa bem a bola, um jogador que pisa na área, um jogador que faz inversões importantes de uma partida. Então ele é muito importante no esquema tático do Léo Jardim, e vai ser sim importante no esquema tático do Tite. Eu acho que o Lucas Silva, ele é fundamental e muito importante para este compromisso contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos lá, o melhor time para enfrentar a equipe do Atlético. Eu tenho o meu melhor time aqui, hein, gente? Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, porque o Vidalba está vindo contundido, e Kaique, Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira. Muita gente falando aí, por que não entra com o Christian, com aquele mesmo time? Eu já entraria com o Gerson. Gerson vai ser titular, joga fácil, muito bom jogador. Eu não tenho dúvida que será titular do time do Cruzeiro. Eu entraria com o Gerson, e na frente eu entraria com o Wanderson e o KJ. Problema resolvido. Eu acho que o time do Cruzeiro vai ganhar muito mais força desta forma. Mas Cris é bom, muito bom jogador, um reserva de ouro, né? Aí na equipe do Cruzeiro, o Cris, jogador que pode entrar e pode ser realmente muito útil ao Cruzeiro, né? É isso que nós esperamos. Gente, e a estratégia é essa, né? Raça, fé, pé no chão, tentar fazer o resultado a todo momento desde o início do jogo. Não tem isso de chegar na Arena MRV para cadenciar. Tem que jogar para frente, cadenciar, mas jogando para frente. Tentar ganhar o jogo. É assim que tem que ser feito, é assim que tem que procurar ser feito. E o Cruzeiro fazendo isso, o Cruzeiro vai conseguir alcançar o seu objetivo. Pode ter certeza disso, galera. Eu confio realmente em um Cruzeiro forte, produtivo, contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas perdeu por tempo. Perdeu por circunstâncias, tem dia que é noite. Mas o Cruzeiro jogou muito bem.
O Cruzeiro não teve assimilar, não assimilou, aí o chute a gol. Precisa de melhorar isso. E uma falha clamorosa lá do sistema defensivo com o Fagner, né? Um erro infantilíssimo do Fagner, tentando atrasar uma bola lá, do João Marcelo, né? Tentando atrasar uma bola lá. Então, isso é grotesco. Mas o Cruzeiro vai reaver isso aí, eu tenho certeza. Contra o Atlético a história é outra. E o Cruzeiro vai ganhar mais uma vez dentro da Arena MRV. Isso aí, a estratégia, hein? Pé no chão, força, raça, determinação, consegue me ajudar. Gente, a arbitragem do jogo Atlético e Cruzeiro é Davi de Oliveira Lacerda, né? Que vai apitar. Ele apita às 18 horas de domingo, né? Pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. E o Davi, ele apitou vários jogos do Atlético em 2025 e não apitou nenhum jogo do Cruzeiro. Esse Davi Lacerda, gente, eu não sei se vocês lembram, ele é aquele cara daquele jogo Cruzeiro e Palmeiras, onde teve um jogo, onde teve um gol, uma jogada do Matheus Pereira, e o jogador do Palmeiras, né, o Zé Rafael, chegou e fez a falta. O Matheus Pereira marcou o gol e eles falaram aí, o próprio árbitro disse que foi falta no lance lá e Zé Rafael, né? É um tremendo absurdo a anulação. O Cruzeiro proibiu ele de apitar os jogos do Cruzeiro no ano de 2025 e aconteceu, ele não apitou, então vai muito bem aí para o jogo. Galera, agora vamos falar aqui das situações do Cruzeiro, né? Eu quero voltar ao Cássio aqui, antes da sequência aqui. O Cássio, ontem ele foi substituído no intervalo, né? Para o Otávio, e depois ele foi para o banco de reserva e estava enfaixado, esses 2 dedos dele estavam enfaixados. E gerou uma preocupação muito grande por parte, e está gerando ainda, né, porque ele ainda é dúvida. Acontece que logo ao amanhecer, hoje, na sexta-feira, pós-jogo, o pessoal do Cruzeiro disseram que não foi tão grave assim a contusão. Não foi aquilo que eles pensavam, né? Aí já deu um entusiasmo muito grande para Cássio estar bem no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. É um desfalque, claro que é um desfalque. Por mais que o Otávio seja um bom goleiro, alguém da envergadura do Cássio, em um jogo desse, decisivo, jogo importante, clássico, ele é fundamental e muito importante, né? Agora, o Cássio, segundo o Cruzeiro, as informações aí é que o Cássio vai fazer mais um exame médico e vai ver se treina amanhã, sábado, no jogo a pronto contra a equipe do Atlético. Se o jogador treinar, pode ter certeza que vai para o jogo. Se não treinar, aí vai ficar aquela incógnita, né? Ou possivelmente não no jogo contra o Atlético Mineiro. Gente, tá muita gente comentando aí sobre as saídas dos laterais esquerdos do Cruzeiro que estão sendo pretendidos aí pelo futebol europeu. Do time da Itália, chamado Como, e o outro pretendido pelo Borussia Dortmund, da Alemanha. E esses 2 jogadores, como andam a negociação? Tá, a negociação com esses jogadores, ela, principalmente com o Kaique, vamos começar com relação ao Como. Ele não chegou a uma proposta ainda nem de 10 milhões, ele apresentou mais outra proposta aí, em torno aí de 8 milhões, alguma coisa aí, e nem chegou nem a proposta de 10 milhões. Segundo algumas pessoas do Cruzeiro, que o Kaique, para sair, tinha que ser em torno de pelo menos 15 milhões, ou abaixaria alguma coisa ali, com direito federativo, essa coisa e tal, pelo Cruzeiro. Mas não é isso, né? Isso não está muito longe de acontecer, está frio o negócio. Para mim parece aí que o Como ele não aceita investir mais, e se não aceitar,
o Cruzeiro não quer vender. Gente, colocando para vocês, o Cruzeiro não interessa em venda. Agora, com relação a Kaique, tem que ficar, é um excelente jogador, ali é o futuro da seleção brasileira, né? Todo mundo sabe disso. Agora, a situação do Cauã Prates. A situação do Cauã Prates, ela é mais, assim, vamos dizer, mais intensa, porque a equipe do Borussia já chegou uma quantidade aí, mais ou menos equivalente àquilo que o Cruzeiro acha que é devido, em torno de 12 milhões de euros, mas está existindo a negociação não está naquele patamar ainda que deveria estar, mas o Cruzeiro prevê aí uma questão da mais-valia, né, que se fala muito, mais-valia se falava na questão, quando era na época de Karl Marx, a esquerda falava muito sobre a mais-valia no capitalismo e o socialismo, né? E existia muito essa discussão, mas essa questão da mais-valia, ela veio agora a acontecer, né? Então tá aí, o que é a mais-valia no futebol? Se o Cruzeiro ter um excedente nos direitos federativos do jogador, se o jogador valer 60 milhões, o Cruzeiro ter em torno ali de 30 milhões, dá em torno de 15 milhões para o Cruzeiro, mais ou menos isso, né? Isso é o que se coloca nesse exato momento, se tratando do futebol. Se fala muito hoje aí, nessa condição de mais-valia no futebol. Se o Cruzeiro vender alguém, claro que vai ter que fazer contratação, né, gente? E quem será a contratação? O jogador que está na mesa aí, foi conversado, o cuiabano, né? Jogador do Forense, né, da Inglaterra. Mas ele pede muito caro, não quer emprestar, pede em torno aí de 10 milhões é o preço do jogador. Acho que é um absurdo também. Se vai vender um jogador por 12, vai pegar um cuiabano por 10 milhões de euros, aí não dá, né, galera? Pessoal, nós vamos transmitir o jogo da Copinha, vamos acompanhar ao vivo com vocês. Vocês vão pela TV, a gente vai aqui pelo Tempo da Bola, a gente vai estar aqui auxiliando. Vai ser um domingo total de futebol, né? Porque tem a Copinha, Cruzeiro versus a equipe do São Paulo, e a gente vai à tarde, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então a gente vai ficar o dia todo para o futebol. Quero convidar até mais algumas pessoas aí para participar desta longa jornada esportiva nossa de domingo, tá certo? Um grande abraço e a gente tá ligado o tempo todo aqui no Tempo da Bola GB. Fui, galera!